Meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse tempo de estudo. Vamos iniciar então o primeiro capítulo da obra Vinha de Luz, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Ele inicia o capítulo da seguinte maneira: quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 15, fala de Jesus. E aí Emmanuel inicia o capítulo com a seguinte reflexão: assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. É interessante nesse capítulo, meus irmãos, que Emmanuel vem falando algo que realmente nós percebemos no mundo religioso, em todas as religiões, no mundo espiritual. Ele vem falando que nós, muitas vezes, temos em nossas mãos livros que são verdadeiras pérolas, que são mananciais de ensinamento e de luz, sejam os livros espíritas, sejam as obras sagradas de outras religiões, e que ali tem textos que podem esclarecer muito a nossa alma no sentido profundo. Porém, nem sempre nós reservamos a devida sobriedade e reverência diante de um texto espiritual que está à nossa frente. E muitas vezes nós pegamos textos e trechos e interpretamos esses trechos de acordo com as nossas convicções pessoais, os nossos conceitos próprios, e acabamos ficando na superfície do verdadeiro ensinamento que está ali, que a espiritualidade quis passar. Muitas vezes ele vem falando aqui que nós pegamos as santas leituras e tomamos a conta de tempero emotivo, como se nós lêssemos algo muito poético e achamos muito bonito, mas não colocamos aquilo para dentro do nosso coração de verdade. E nós percebemos isso, né, meus irmãos? Quantas vezes nós vemos mensagens belíssimas, seja em livros, seja em palestras, e nós achamos muito bonito, nós achamos muito poético, e falamos: puxa, nossa, que beleza que foi essa palestra, ou essa obra, é maravilhosa, e elogiamos, mas não pegamos aqueles ensinamentos e passamos a nos esforçar para vivenciá-los. Parece-me que existe uma certa síndrome mental em todos nós aqui na Terra, que é ficarmos sempre na superfície de nós mesmos. A palavra religião, como já abordamos em outros vídeos passados, vem do latim religare, que traz essa ideia de um religamento, de uma conexão com Deus. Percebemos que Deus, como está em toda parte e principalmente dentro de nós mesmos, como a nossa essência mais profunda, nós consideramos que toda religião séria é aquela que coloca um espelho à nossa frente, é aquela que faz nós enxergarmos a nós mesmos em profundidade, através de um caminho do autoconhecimento. Desse modo, se nós estudamos os livros das nossas religiões e não procuramos fazer essa caminhada para dentro de nós mesmos e percebermos o que temos que trabalhar, o que temos que melhorar, o que temos que desenvolver, enxergando as nossas
deficiências, enxergando os nossos talentos, as nossas qualidades, os nossos defeitos, para podermos realmente fazer uma lapidação da nossa personalidade, fazer uma transmutação das nossas energias interiores. Se nós não fazemos isso, nós não estamos atendendo ao que os textos nos pedem e nos convidam. Daí Jesus falar: quem lê, atenda. Se podemos ler o Evangelho, que possamos atender o que o Evangelho nos pede. Depois Emmanuel continua aqui: o próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. É interessante isso, né, meus irmãos? Como que o próprio Evangelho, que é um texto sublime, nas mãos do indivíduo com interesses desvirtuados, pode se transformar em questões que vão prejudicar às vezes alguém. É aquela questão de você interpretar muitas vezes um trecho da forma que você atenda aos seus próprios interesses. E os textos bíblicos, principalmente, como são textos que muitas vezes estão dentro de uma forma figurada, dentro de uma forma alegórica, os indivíduos muitas vezes se apegam à letra e não procuram extrair o espírito da letra que está ali, ou seja, o ensinamento profundo. É isso que Emmanuel vem falando aqui. É incrível como nós podemos encontrar muitos indivíduos, e se não tomarmos cuidados até nós mesmos, que pegam trechos e procuram trazer interpretações que não estão de acordo com a interpretação de amor, de compaixão, que foi a proposta de Jesus primeira. Muitas vezes o indivíduo usando termos teológicos, evangélicos, para defender, na verdade, agressões e egoísmo. Então Emmanuel vem falando, e Emmanuel tem uma fala muito forte. Essa entidade que escrevia através do Chico Xavier foi o seu grande mentor, que guiou todo o seu trabalho aqui na Terra, a sua missão aqui na Terra. Os textos deles são muito incisivos, porque eles buscam realmente enxergarmos dentro de nós aquilo que temos que trabalhar. Aí ele continua: quantos olhos passam por ele, pelos textos, né? Apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Nós sabemos que os textos sagrados são muito antigos. E como são textos muito antigos, que muitas vezes foram traduzidos várias vezes para várias línguas, para o grego, para o latim, depois para as línguas neolatinas, a tradução às vezes foge um pouco do texto original, do sentido original. Então, muitos indivíduos, às vezes até especialistas na área da linguagem, da linguística, ficam buscando questiúnculas dentro dos textos sagrados que possam mostrar algum equívoco ali, apenas pelo prazer de criar uma discussão, de criar um debate infrutífero em torno de uma obra, de um capítulo, de um parágrafo. Não que nós não tenhamos que analisar criticamente aquilo que lemos. Lógico, tem textos, por exemplo, sagrados, que nós temos que saber que eles foram escritos para uma época e para um povo específico, e que nós temos que contextualizar aquilo que está ali, para não ficarmos pegando ao pé da letra muita coisa e incorrermos em erros de acordo com o que lemos, né? Erros teológicos e erros de princípios de vida. A criticidade faz parte da nossa evolução intelectual. Mas o que Emmanuel vem falando aqui são aqueles eternos discutidores que debatem eternamente trechos e textos sem chegar a um proveito comum,
sem que aquilo traga um crescimento, apenas pelo gosto de ficar discutindo e no final as energias estão esgotadas e não houve um acalento do coração, não houve um verdadeiro esclarecimento. É interessante que, em se tratando de reflexões espirituais, cada vez mais nós percebemos que a discussão áspera, negativa, ela é muito destrutiva e que a exposição suave e serena é a melhor forma de se trabalhar o estudo de textos espirituais. Independente se o outro concorda ou não, independente se eu concordo ou não com o que o outro está falando, isso não faz muita diferença no estudo espiritual. Nós temos que tirar aquilo que é bom, aquilo que concordamos, aquilo que vai trazer alguma coisa para a nossa alma, para a nossa vida, e aquilo que não concordamos, nós descartamos. Então eu percebo que dentro da nossa evolução, os trabalhos espirituais eles vão ficar cada vez mais na tonalidade da exposição e do estudo, onde cada qual, dentro da sua própria experiência de vida, vai absorvendo aquilo que lhe compraz, vai absorvendo aquilo que lhe faz bem à alma, e todos ficam satisfeitos, um em contribuir e o outro em absorver, porque diferenças sempre haverá. Sempre haverá diferenças de opiniões, sempre haverá diferenças de conceitos teológicos, doutrinários, religiosos, políticos, sociais. E a diferença é virtude, é beleza. A vida é bela porque ela é diversa. Na natureza tudo é diferente. Nós somos todos diferentes. Nós temos no mundo 7 bilhões de pessoas hoje no planeta Terra. São 7 bilhões de pessoas diferentes fisicamente e diferentes espiritualmente, na sua personalidade, no seu jeito de ser. E isso tudo é riqueza. Então, por que discutir tanto diferenças de opiniões quando nós podemos apenas expor opiniões diferentes e cada um colhe aquilo que lhe alimenta mais? É isso que Emmanuel está dizendo aqui. E ele finaliza de uma forma muito bonita. Ele coloca aqui: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Bonito isso. Emmanuel vem dizendo que o discípulo do Evangelho, que é o ser que se esforça para o seu autoaprimoramento, é aquele que lê com aquele sentimento de absorver algo que vai ajudar na sua vida, a enfrentar os seus desafios, a se tornar mais forte, a fortalecer a sua fé, o seu eu interior, a aprender a enxergar diferente determinadas coisas, determinadas situações, a passar pela vida com mais serenidade e ao mesmo tempo mais firmeza, para atender a Deus. É interessante, meus amigos, que dos mistérios que todos os grandes mestres trouxeram aqui é que nós somos apenas instrumentos de Deus. Quando fazemos algo significativo, nós não fazemos por nós mesmos. Na verdade, nós apenas permitimos que Deus agisse através de nós. Quando nos colocamos como instrumentos dele, nesse momento, nós alcançamos uma compreensão maior e a nossa força aumenta, porque nós entramos em contato com a fonte. Um grande abraço aos amigos, aos irmãos. Ficamos por aqui e até o próximo tempo de estudo. Muita paz.